Um tema bastante presente e que desperta grande interesse no público sobre física quântica é a cogitação de que existe uma fonte de recursos numa dimensão diferente, disponível e acessível a qualquer um de nós, através dos princípios quânticos. Isso é real? Isso é possível? Existe em física quântica algum fundamento, algum processo, alguma tese que evidencia isso, que dá sustentação lógica a isso? Pois é, neste vídeo de hoje eu resolvi abordar este tema, mas me mantendo rigorosamente dentro dos limites da física quântica. Porque este tema é sobremaneira explorado pelos místicos, pelos cursos de autoajuda, pelas crenças, pelas religiões, sem nenhuma fundamentação científica e tampouco fundamentação quântica. Mas o nosso propósito hoje é nós ficarmos dentro das exigências epistemológicas e lógicas da física quântica. Vamos ver se é possível sustentar isso com física quântica, se existe uma providência, se existe uma fonte de recursos disponível para cada um de nós. Antes eu preciso que você saiba alguma coisa sobre órbitas atômicas. Você já aprendeu isso lá no tempo do segundo grau, que o átomo, a estrutura do átomo consiste de um núcleo e de elétrons girando em torno desse núcleo, em diferentes órbitas. Quanto maior o peso atômico, quanto maior a massa, mais números de órbitas tem, porque vai ter mais prótons e, consequentemente, vai ter mais elétrons. É importante que você saiba que cada uma dessas órbitas atômicas na qual os elétrons giram, cada uma desta órbita tem a sua respectiva energia. E quanto mais afastada do núcleo a órbita é, maior é a energia dela. Ou seja, os elétrons que ficam girando na primeira órbita, naquela órbita K, que você aprendeu, tem X energia. Os elétrons que ficam girando na segunda órbita, na órbita M, tem mais energia do que a órbita K. E os que ficam girando, era K, L e M, na órbita M, tem mais energia. Ou seja, para um elétron existir numa determinada órbita, ele tem que ter uma determinada energia. E quando ele desobedece essa regra, quando o elétron adquire uma energia superior àquela que é permitida pela sua respectiva órbita, ele é expulso. Ele não pode mais ficar ali com esse excesso de energia. Então ele procura se instalar em outras órbitas. Só que as órbitas estão todas ocupadas pelos seus elétrons. Depois, então, o elétron volta para a sua órbita primitiva. Mas para ele ficar ali, ele tem que devolver para fora do átomo a sua energia em excesso. Aí nós tiramos já uma conclusão que vai dar uma fundamentação admirável à nossa proposição neste vídeo. Já nesse nível elementar de realidade, lá no nível das subpartículas, parece que tem alguma coisa que estabelece regras, que estabelece órbitas diferentes. E para cada órbita
uma cota de energia. É assim que a estrutura microscópica da matéria está estruturada e formatada. Parece que tem alguém que estabeleceu regras. Segundo, e quando essas regras são quebradas, quando o elétron adquire energia além da cota, parece que tem alguma coisa que toma providência. Alguma coisa que pune, ou não é punir, mas é que interage, que é quando o elétron dá o salto quântico e tem que devolver a energia. Ok? Aqui não se trata de religião, não se trata de misticismo. Eu estou dizendo que um físico inteligente e um físico fiel à essência do fenômeno tem que conjecturar deste modo. Alguma coisa, não se sabe o que é. Parece que toma providências, parece que planeja, parece que organiza uma certa estrutura na micro-realidade da matéria para que o universo funcione. Okay? Estabelece regras, estabelece cota de energia. Já de cara, nesse substrato primordial e elementar da realidade cósmica, nós já deparamos com isso. Antes de nós trazermos este esquema para a realidade concreta onde nós vivemos, esta aparência de que tem um provedor de energia, nós temos que falar no princípio da simetria. Princípios da simetria diz o seguinte, que as leis do universo funcionam, são iguais em qualquer lugar, em qualquer época. Elas são iguais no passado, no presente e no futuro, elas são iguais aqui, ali, são iguais numa constelação de Andrômeda, são iguais em Paris, são igual em Floripa, aqui, em São Paulo, em qualquer lugar. Isso chama-se princípio da simetria. Existem outros aspectos ainda que nós podemos explorar, né, do princípio da simetria. Simetria T, simetria P, simetria M, essas coisas todas. Mas aqui basta que você saiba isso. Daí resulta, então, a ideia de que as leis que regem a micro-realidade regem também a macro-realidade, onde eu vivo, onde você vive, onde as pessoas vivem, onde os bichos vivem e tudo mais. Então, esta é uma exigência do princípio da simetria. Por exemplo, lá dentro do seu organismo, dentro da sua célula, lá no mitocôndria, aquele calor que é gerado lá pela queima, na produção do trifosfato de adenosina, né, que é o lugar onde os alimentos são queimados para extrair a energia. Eu sempre tenho dito que o mitocôndria é o fogão de uma casa chamada célula. Aquele calor ali, mitocondrial, é o mesmo calor do ferro elétrico. É o mesmo calor da panela de pressão. Não é um calor diferente. Ou seja, o calor da micro-realidade mitocondrial é o mesmo calor da nossa realidade. Princípio da simetria. Para você se convencer que o que vale para a microestrutura vale também para a macroestrutura onde você vive e onde você faz o seu projeto de felicidade. Por exemplo, a eletricidade que produz diástole e sístole no teu coração é a mesma eletricidade do cortador de grama. É a mesma eletricidade do automóvel. Princípio da simetria. Ok? E por aí vai, com muitos outros exemplos. Então, com a ideia no princípio da simetria, e agora focando a nossa realidade aqui, com a ideia de órbitas, cada coisa dessas corresponde a uma órbita atômica diferente. A pedra tem a sua órbita, os vegetais têm a sua órbita e as pessoas têm a sua órbita. As espécies vivas, cada uma delas corresponde a uma órbita, em boa analogia. Ok? E a cada realidade dessa, a cada espécie viva, a cada coisa, a natureza também dispensou os seus recursos
as suas energias necessárias para existirem, as suas estratégias de sobrevivência. A exemplo do elétron. O elétron dispõe de energia suficiente para viver dentro da sua órbita. E assim também as espécies vivas e não vivas, cada uma delas tem o seu respectivo recurso energético para poder viver. Então, do mesmo modo, como é possível e razoável conjecturar no nível da infraestrutura, que lá parece que tem um provedor, parece que tem um organizador para manter as coisas funcionando certo, parece que assim também acontece na nossa realidade, na realidade cósmica, onde nós vivemos. Parece que aqui também tem um provedor, parece que aqui também tem alguém que cuida das coisas. Não estou falando nem de Deus por enquanto, não estou falando de nada. Eu estou sendo empurrado por uma análise de natureza rigorosamente lógica. Estou fazendo um pensamento silogístico. Então é possível conjecturar que nós também dispomos de uma energia necessária para nós vivermos, satisfazermos as nossas necessidades. Quero te chamar a atenção para um seguinte fato fantástico. Por exemplo, isso pode ser qualquer partícula, mas eu vou pegar o próton. A massa do próton, essa massa em repouso, né? Ela é 1,672 vezes 10 na menos 26 de 1 quilograma. Uma massa muito pequena, nas proporções da nossa macro-realidade. É 10 na menos 26 de 1 quilograma por aí. Só que tem um detalhe. Essa massa a gente constata no campo da química, no campo da bioquímica. Ela sempre tem essa massa. O hidrogênio tem a sua massa, o próton, o nêutron tem a sua massa. Só que quando os físicos estudam o próton, o mesmo próton, o elétron, qualquer partícula, no seu respectivo campo quântico, esta massa é diferente. Esta massa é bem superior. Ela é 100 mil trilhões de vezes maior. 10 na 17 vezes maior do que a massa aqui no nosso mundo. Quer dizer, aqui no mundo real, no mundo onde nós vivemos, as partículas têm uma determinada massa. Nos aceleradores de partícula, na teoria quântica de campos, lá nas câmaras de bolhas, quando se dá a colisão das partículas, através da matriz de espalhamento, que é o modelo matemático para se estudar as interações atômicas, lá as coisas têm mais massa. Trilhões, olha, 100 mil trilhões de vezes mais massa. E se nós aplicarmos aqui a relatividade restrita de Einstein, de 1905, aquela coisa que diz que E, energia, é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, nós vamos transformar massa em energia. Então, se nós transformarmos esta massa que as partículas têm no campo quântico, aplicando aí a relatividade restrita, esta massa transformada em energia, nós vamos ter uma energia infinita. Ou seja, aqui neste mundo, no mundo cósmico, as coisas têm uma certa energia. No campo quântico, porque tudo tem um campo quântico, tudo tem um campo quântico, a energia é infinitamente maior. Isso já nos dá o direito de postularmos que em alguma dimensão, em algum domínio metafísico, em alguma região metacósmica, existe um arsenal de energia quase infinita, com base na análise deste fato, que
estudada no seu campo quântico, as coisas têm mais energia. Ok? Compreendeu? Mas tem mais. Você já ouviu falar em vácuo quântico? Uma coisa que está muito em moda aí, né? É um domínio metafísico, um domínio metacósmico, preenchido por pares de partículas e antipartículas, matéria e antimatéria. E lá no vácuo quântico, que é também chamado de energia do ponto zero, você já ouviu falar, certo? Neste lugar chamado vácuo quântico, essas partículas e antipartículas vivem interagindo, produzindo uma energia quase infinita, ok? Só que essas interações, quando elas interagem, isso ocorre num tempo muito curto, infinitamente curto. É num tempo mais curto do que o tempo de Planck. Você lembra o tempo de Planck? 10 na menos 42 de 1 segundo. 0,42 zeros de 1 segundo. Então, nós sabemos já falei no vídeo, que quando nós chegamos na dimensão de Planck, no tempo de Planck, no espaço de Planck, nós entramos num portal metafísico. O mundo fica diferente. Isso explica por que a energia do vácuo quântico não afeta a realidade cósmica onde nós vivemos. E por que ela é invisível também. E explica também por que isso não viola o princípio da conservação da energia, que é uma lei áurea. Todo físico, quando desenvolve equações e teorias, tem que respeitar o princípio da conservação da energia. Então as coisas estão acontecendo lá, uma energia infinita, e nada interfere no nosso mundo, nós não percebemos nada. Justamente porque lá as coisas ocorrem num tempo menor do que o tempo de Planck. Ok? Então, aqui também, a exemplo daquela energia lá do próton, 100 milhões de trilhões de vezes maior, aqui também parece que aqui tem um campo enorme de energia, que nós chamamos de energia do vácuo quântico. Energia do ponto zero. Aqui também parece que tem um arsenal de energia. A exemplo daquele do campo quântico, relativo à massa das partículas. Ok, agora eu quero falar de um terceiro processo não menos fantasmático. Você sabe que não existe partícula parada. Todas as partículas do universo existem sempre em movimento, em 3 tipos de movimento. Movimento de translação em torno do núcleo atômico, ou em partícula livre. Movimento de vibração, enquanto elas giram na órbita atômica, elas vibram. E movimento de spin, que é uma espécie, não é um movimento, é uma espécie de um movimento rotacional, ok? Todas as partículas têm esses 3 movimentos. Elas não existem sem esses movimentos. Agora, se você pegar uma partícula qualquer e aprisionar, confinar essa partícula num espaço muito reduzido, muito pequenininho, você vai reduzindo cada vez mais este espaço. Vai diminuindo mais o grau de liberdade da cinemática da partícula. Vai chegar num ponto que a partícula não vai poder mais se mover. Então ela vai morrer, porque não existem partículas paradas. E se você for diminuindo mais esse confinamento espacial, até chegar abaixo do espaço de Planck, ou seja, chegar num espaço menor do que 10 na menos 33 de 1 centímetro, se você reduzir isso, aí sim a partícula vai morrer, porque ela não tem mais espaço nem para se mover, nem para vibrar. Só que ela não morre. Você sabe o que acontece? Ela instantaneamente desaparece. Mas desaparece por um curto espaço de tempo. E ela volta, reaparece outra vez cheia de energia. Ou seja, ela desapareceu para não morrer, porque o espaço estava muito apertado. Foi em algum lugar,
E lá pegou energia e voltou para cá cheia de energia. Quando ela volta, o espaço ainda está confinado. Não dá para ela viver. E ela desaparece outra vez. E imediatamente volta outra vez cheia de energia. E aí fica nesse vai e vem. Só que ela não morre. Os físicos chamam este processo de flutuação quântica. Ou seja, aqui também aparece forte a ideia de que a partícula vai buscar energia em algum lugar. Aqui também aparece a conjectura razoável e cientificamente sustentável de que o campo quântico é uma zona de muita energia, onde as partículas vão buscar energia para não morrerem. Então aqui também parece que há um provedor de energia. Aqui parece que alguma coisa tomou providências para que as partículas não morressem. Percebeu? A ideia de provedor, eu não estou falando de Deus, não estou falando de coisa nenhuma. Estou falando de que realmente a fenomenologia da coisa que nós estamos analisando apresenta isso. Aqui também aparece a ideia de um provedor na flutuação quântica. A exemplo das órbitas atômicas e exemplo da teoria quântica de campo com a supermassa das partículas. Desses três exemplos, a síntese inevitável é a seguinte: parece que existe uma física da providência, pela qual as partículas se nutrem de energia para poderem existir e energia para evitar de morrerem. Parece que existe uma física da providência. Eu não estou falando em providência divina ainda. Nós não estamos no campo de teologia aqui. Nós não estamos nem no campo da ontologia. Nós estamos dentro dos rigores lógicos da física. E a gente pode sustentar essa ideia de que existe uma física da providência sem misticismo, sem autoajuda, sem crença, sem religião, sem fé. Agora, se em vez de nós analisarmos as partículas, nós analisarmos as pessoas, será que nós vamos encontrar este mesmo processo? Será que também na realidade humana nós vamos encontrar um aporte de energia quase infinita? É sempre que nós analisamos, sempre que um estudioso examina a presença do ser humano na história, a realidade humana, as pessoas sempre aparecem numa cerrada trama de atividades. Elas sempre aparecem indo além de si mesmo, superando-se sempre. Em cada civilização, a humanidade dá um grau a mais de superação. De civilização em civilização, a humanidade vai crescendo. Porque vai crescendo o conhecimento, vai crescendo a tecnologia, vai conhecendo as ciências e a compreensão e tudo mais. Ok? Ok. Quando nós analisamos o ser humano, quando o filósofo estuda o ser humano, quando o teólogo estuda, o sociólogo, o psicólogo, o antropólogo, e todos os outros estudiosos, a gente fica perplexo, espantado, que o ser humano sempre se supera, através das artes, através do conhecimento, através da música, através da arquitetura, através da engenharia, através da medicina, através da biologia, em tudo que ele faz, ele se supera, ele vai além de si. O ser humano coloca-se além de si só para poder se ultrapassar a si próprio. Essa é uma regra de ouro em filosofia. O ser humano, além de transcender as coisas, ele transcende a si próprio. Tem duas categorias ontológicas: transcendência e autotranscendência. E eu estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de qualquer pessoa, não estou falando de gênios. Existem alguns paradoxos humanos. Primeiro paradoxo: o ser humano não deveria ter a ideia nem de infinito e nem de eternidade. Está errado.
Ele não deveria ter essa ideia. Por quê? Ora, nós somos filhos da biologia. Nós somos seres que vivemos confinados dentro de corpos, de estruturas moleculares. E essas estruturas têm um limite, né? Ela não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Ela nasce e morre, não é eterna, não é infinita. O ser humano tem esse limite, ele é limitado. E nós somos um efeito da fenomenologia do organismo, enquanto estrutura. Mas existe uma lei de ouro na filosofia. Qual é? O efeito não pode possuir tanta realidade quanto há na sua causa. A causa é sempre maior do que o efeito. O Criador é sempre maior do que a criatura. O relojoeiro é sempre maior do que o relógio. Isso é um imperativo na filosofia. Então, nós não deveríamos ter ideia de infinitude, porque nós somos finitos. Nem eu, nem você, nem ninguém tem experiências com a vivência da infinitude. Nós somos seres limitados, temporal e espacialmente. Nós também não somos eternos. A gente nasce num determinado dia e morre num determinado dia. Nós somos seres temporais, finitos também no tempo. Então, de onde que vem a eternidade? Se nós nunca tivemos experiência com a eternidade nem com o infinito. Segundo Freud, a pessoa só pode ter noções sobre conteúdos vividos. Aquilo que ela não viveu, ela não pode intuir. Quem colocou na nossa cabeça, na cabeça de seres finitos, a ideia de infinitude? Quem colocou na cabeça de seres temporais a ideia de eternidade? Infinitude, eternidade, são coisas imensas. Então aqui parece também que nós, a exemplo das partículas, nós temos acesso a coisas infinitamente maiores do que o ambiente fenomênico onde nós vivemos os nossos cotidianos. Aqui também, a exemplo das partículas, nós temos acesso a um âmbito superior, a um domínio, a uma dimensão de eternidade, dimensão de infinitude, bem maior. E parece que alguém colocou isso em nós. Alguém ou alguma coisa. Então, aqui também, novamente, nós somos autorizados a conjecturar com lógica e consistência a ideia de um provedor, de uma fonte externa de poder. Olha o princípio da simetria. No caso das partículas, nós temos um excesso de massa, um excesso de energia no domínio do campo quântico. No caso dos humanos, nós temos um excesso de ser no domínio da eternidade e no domínio da infinitude. Uma parte de nós parece que vive e transita na eternidade e na infinitude, que é o que nos dá essas ideias. Uma parte de nós parece que se apropria desse arsenal onde o nosso ser se multiplica em possibilidades. E aqui também parece que tem uma física da providência, que é isso que faz eu e você e as pessoas sempre nós ultrapassarmos o nosso poder de superação de dificuldades, de tragédias e mudanças. Ou seja, parece que aqui a nossa fonte de energia, a nossa fonte ontológica, que nos coloca no nível da eternidade, no nível da infinitude, nós bem que poderíamos chamar de campo quântico espiritual. Então nós vimos aqui, através da flutuação quântica, que quando as partículas estão na iminência de morrer pelo seu confinamento espacial, elas vão buscar socorro no vácuo quântico. E nós, do mesmo modo
quando a contingência parece nos engolir, quando os contextos e as circunstâncias hostis parecem nos querer matar, nós vamos buscar socorro também numa fonte externa. A gente reza, a gente faz prece, a gente pede socorro a Deus. As partículas buscam socorro no vácuo quântico e os humanos buscam socorro em Deus, que em física quântica equivale ao princípio antrópico forte. Eu já tenho um vídeo aqui no YouTube que você tem que ver, chamado O Deus da Física Quântica. Nós vivemos em tempos modernos, em tempo de aldeia global, onde o nosso cotidiano se transmutou em cotidianos de mudanças e crises. O mundo nunca viveu com tanta frequência e constância crises e mudanças. Nada parece que permanece. Tudo é efêmero. Neste momento, são bastante frequentes as falências, os aniquilamentos, as tragédias financeiras. Nós deveríamos lembrar sempre, nestes momentos difíceis de mudanças e de crises, que nós dispomos de uma fonte imensa de energia, que é esta fonte que nos possibilita superações fantásticas. Os artistas, eles criam mais nos momentos de crise. Um físico teórico, eu próprio tenho essa experiência, nós produzimos intelectualmente mais quando nós somos desafiados por um problema difícil. Em regime de crises e em regime de pressões, é que as pessoas buscam socorro a Deus. Do mesmo modo como as partículas buscam energia no vácuo quântico. Vamos lembrar disso, que esta fonte imensa de energia, e a gente pode lembrar aqui por fora do esquema da religião, por fora do esquema da teologia, por fora do esquema dos dízimos, vamos lembrar que existe esta fonte de energia. Não se sabe se é gente, se é coisa, mas existe. E que está disponível a qualquer um de nós. A física quântica mostra isso. Veja os meus vídeos, aqui mesmo no YouTube, você vai ter evidências. Vamos lembrar que esta fonte está disponível a qualquer um de nós, a qualquer momento. E ela é acessível a cada um de nós, desde que nós tenhamos comportamentos quânticos. E que nós criemos contextos adequados. E que nós façamos correlações quânticas para estes tempos de mudanças e crise. É bom lembrar que existe uma física da providência. E esta física é a física quântica. Ou, para quem é religioso, providência divina. Não problem. E ficamos conversados. Ninguém precisa tomar cicuta. Durante 25 anos, 30 anos da minha vida, eu passei em estudos e pesquisas sobre como os processos e os princípios quânticos garram na vida das pessoas, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como os processos aparecem no nosso relacionamento, nas nossas ações, nas nossas atividades, na cura das nossas doenças. Ok? Na vida prática. Essa é a especialidade na qual eu me especializei. Sobre isso, eu já escrevi 5 livros, estou escrevendo o 6º livro, que é a Epigenética Quântica. Mas eu também produzi um e-book, e agora está na 3ª edição, que é a versão mais atualizada. Ali você tem uma resenha geral de todos esses estudos e todos os princípios da física quântica e como eles atuam. Muito massa! Eu disponibilizo este e-book gratuitamente para vocês. Para isso, basta você clicar aqui no link aí indicado aqui embaixo do vídeo e você vai receber de graça, gratuitamente, o meu e-book. Tá certo? Então, um fraterno e quântico abraço do Osni Ramos.